Estamos ao vivo, terça-feira, hoje é dia de live do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa, o melhor livro de medicina chinesa que você pode encontrar no Brasil hoje em dia. Na verdade, sobre uma teoria específica da medicina chinesa, esse livro aqui, ele não é completo sobre medicina chinesa, ele tem um assunto específico, que é o quê? O diagnóstico da medicina chinesa, diagnóstico através dos órgãos e vísceras, diagnóstico através dos qi, sangue, fluidos corporais, através dos meridianos, eu ia falar através dos 5 elementos, mas nem tem esse diagnóstico, né? Através de várias teorias importantes do diagnóstico da medicina chinesa. Então, se você quer aperfeiçoar o seu conhecimento, se você quer aprender medicina chinesa autêntica, com quem aprendeu na China, mas aprendeu na China como? Porque a grande questão é assim, todo mundo fala, né? Eu aprendi na China, eu fui pra China, eu fiquei na China, enfim. Mas o fato é como você aprendeu isso na China. E atualmente, no Brasil, só existe eu falando exatamente como se aprende medicina chinesa na graduação, que é como aqui no Brasil nós deveríamos aprender. Se você é aluno de pós-graduação em acupuntura e medicina chinesa, você deveria ter aprendido como os chineses aprendem lá na China. Muito provavelmente o Brasil vai chegar nesse nível. Enquanto não chega, a gente vai aprendendo aqui essa medicina chinesa autêntica, medicina chinesa raiz. E essa é uma live de leitura, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, quem entrou aí agora, que tá acostumado a acompanhar essas nossas leituras, eu já quero deixar um recado para você. Toda quinta-feira a gente entra aqui, lê uns 30, 40 minutos, na sequência esse livro, eu vou ler ele todinho, é um projeto que eu tenho, independente de quantas pessoas tem nessa live, eu vou seguir firme nessa leitura. Essa leitura depois ela não fica disponível no Instagram, ela vai lá pro YouTube, você vai ter acesso total a este livro aqui em leitura, tá bom? Esse é o meu grande projeto, espero que você aproveite, que você esteja aqui para tirar suas dúvidas, e aí já vai comentando aqui comigo. Se você é um seguidor, se você me acompanha, se você já tem o seu livro, se você já tem, levanta a mão, já deixa o seu joia, já deixa o seu coração e já compartilha essa live. Porque, olha, para acompanhar essa live, você não precisa ter o livro, tá? Basta você ouvir o que eu tenho para falar, porque eu vou ler e a gente vai explicando. Então, não tenho livro, não vou acompanhar a live. Não é bem assim, dá para acompanhar. Márcia Martins, ainda não tem o livro? Ótimo, então faz o seguinte, acompanhe o que a gente vai falar aqui, veja se é importante para você e se você gostar, você pode adquirir o livro. Como é que você pode adquirir? Através do meu perfil aqui no Instagram, você consegue comprar, tá? Sabe o meu perfil, onde tem a minha foto? Tem um link, através desse link você consegue comprar, porque este livro aqui é meu, tá? Pra quem não sabe. Combinado? 5 minutos de introdução, esperando o pessoal chegar pra live. E eu estou morrendo de vontade de começar essa leitura que tá incrível. A gente já tá na página 100. Já lemos 100 páginas e a gente já começou a falar do diagnóstico pelos 8 padrões básicos. É o 4º capítulo. Olha, a gente já falou sobre pulso, a gente já falou sobre língua. Nossa, foi incrível essas aulas de pulso, de língua. Nas aulas de pulso que eu dei aqui nas lives, a gente trouxe fotos de línguas. Eu quero assistir as aulas passadas. Corre lá no YouTube, tem um playlist todinho com todas essas leituras, muito fácil de você encontrar, tá bom? Ótimo, então vamos lá, gente, vamos começar essa live. Quem já tem o livro, abre aí na página 101 e a gente vai começar o segundo item do capítulo 4. E aqui tá lá, número 2, página 101. Pegaram aí? Página 101. Então é o seguinte, síndromes do diagnóstico através dos 8 padrões. O que está acontecendo aqui? A semana passada, a gente falou de 8 padrões, a gente falou das características e a gente falou quais são estes 8 padrões, que é frio, calor, excesso, deficiência, superfície interior, yin e yang. Karine, não entendi nada do que você falou.
não tem problema, corre lá no YouTube depois que acabar essa live que você vai ter acesso a essa aula, a última que a gente fez, tá? E aí, gente, o que aconteceu aqui? Nossa Senhora. Tava indo tudo bem, né? Aí, melhorou, né? E aí, galera, a gente vai fazer o seguinte. Agora, nessa segunda parte do capítulo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar das síndromes relacionadas com estes 8 padrões. Porque uma coisa são os 8 padrões. A outra coisa são as síndromes. Você sabe detectar as síndromes deste padrão? Você sabe, você entende quando eu falo o que é uma síndrome de interior, o que é uma síndrome de superfície? É exatamente isso que a gente vai começar a aprender, tá bom? Então, olha lá, página 102, síndromes dos 8 padrões básicos. Primeiro, a gente vai ver por ordem, tá? E a gente vai começar aqui, ó. Síndrome de interior e síndrome de superfície. Piao Li, Pian Zheng. Piao Li, Pian Zheng. Piao significa superfície. Li significa interior. Pian Zheng significa diagnóstico. E para quem não sabe, aqui a gente aprende medicina chinesa autêntica, medicina chinesa raiz. E tem até mandarim. Bianzheng. Piaoli Bianzheng. Tá? É assim que se fala. É assim que se fala em mandarim. Piaoli Bianzheng. Gente, vamos começar com uma introdução sobre, olha, essa aula é super importante. Se você é acupunturista, você tá aqui, você quer melhorar, você quer aperfeiçoar o seu conhecimento, então você tem que investir seu tempo em estudo. E se você quiser fazer isso comigo, essa live é para você. Porque uma das grandes perguntas que eu recebo é de pessoas que não sabem o que é uma síndrome de superfície, uma síndrome de interior. Então, se você quer saber, a hora é agora. Vamos lá? Síndrome de superfície e síndrome de interior. O padrão interior-superfície define síndromes que podem ser tanto de interior como de superfície. Determinam, portanto, a localização da doença, ou seja, determina se a doença está localizada na superfície do corpo ou no interior do corpo. É simples assim. O diagnóstico através do padrão interior-superfície é muito significativo quando estamos analisando gripes e resfriados. Nessa situação, podemos determinar se a doença é grave ou não e determinar a transformação do quadro clínico. Simplificadamente, a síndrome de interior e a síndrome de superfície são caracterizadas por alguns sintomas típicos que estão descritos na figura 6. Para você conseguir compreender de fato o que é uma síndrome de superfície e uma síndrome de interior, basta compreender os sintomas definidos na figura. Repare que os sintomas de frio ou de calor e a forma como eles se manifestam nos ajudam a definir se a síndrome é de interior ou de superfície. Além disso, confira na figura as situações em que a síndrome pode estar localizada na metade entre o interior e a superfície. Gente, a figura 6 é uma figura muito simples que fala assim, ó, determinação da gravidade da doença. E aqui a gente vai aprender o seguinte: síndrome de superfície é uma síndrome leve e síndrome de interior é uma síndrome grave. Decora isso. Então, vou repetir. Normalmente, a síndrome de superfície ela é leve e a síndrome de interior ela é grave. E o que significa ser uma síndrome leve? O que é uma síndrome leve? Existem 2 exemplos básicos: gripe e resfriado. Gripe e resfriado. Isso é uma síndrome de superfície. A síndrome de interior é todo o resto. Todo o resto é uma síndrome de interior. Que tenha ficado claro isso, porque nós estamos aqui para aperfeiçoar o nosso conhecimento. Isso tem que ficar muito claro na sua cabeça, tá?
Essa figura número 6, ela continua com alguns exemplos de quadro clínico, por exemplo. A determinação do quadro clínico. Então, vamos lá. Quando é uma síndrome de superfície, é um quadro clínico leve. Quando é uma síndrome de interior, é um quadro clínico grave. Quando o fator patológico vai da superfície para o interior, o quadro clínico se agrava. Quando o fator patogênico vai do interior para a superfície, o quadro clínico melhora. Então, gente, agora eu vou fechar o livro e eu vou bater um papo reto aqui com vocês. O que eu quero dizer com isso é, uma síndrome de superfície é gripe e resfriado. Uma síndrome de interior são todas as outras doenças que existem na face da Terra, na humanidade. Só decora isso. Entretanto, uma síndrome de superfície e uma síndrome de interior assumem uma conotação, um conceito, digamos, restrito ou amplo, eu nem sei, mas tem um outro significado, que é o significado do grau de gravidade. Quando você fala que uma doença ela é de superfície, você pode estar querendo dizer que, na verdade, quando uma doença ela é de interior, mas ela se superficializa, você pode querer dizer que ela melhorou, ok? Pode dizer que ela melhorou. Eu não estou dizendo que uma gastrite se transforma numa gripe. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou mostrando para você um outro conceito, que é uma transformação entre a síndrome de interior e a síndrome de superfície, que tem a ver com o fato de a síndrome de superfície ela não é a mais leve e a de interior é mais grave. Então, quando existe uma transformação no quadro clínico patológico e a pessoa começa a melhorar, a gente pode dizer que a doença está se superficializando. Não estou dizendo que ela está ficando com gripe. E o contrário também acontece. Uma doença, quando ela se agrava, ela vai se interiorizando. Aqui, sim. Vocês estão prestando atenção? Por favor, foca aqui agora, para tudo que você está fazendo e foca no que eu estou falando. Olha, quando uma gripe ou um resfriado se interioriza, existe esse movimento patológico no nosso corpo? Existe. Quando você tem nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, olhos vermelhos e febre, você tem uma gripe. E aí, no dia seguinte, você acorda com diarreia, ou você acorda com intestino preso, ou você acorda com alguma outra complicação. Por exemplo, náuseas ou qualquer outra complicação. Neste momento, você está só com gripe? Não, o seu problema de saúde piorou. A sua doença, pela medicina chinesa, interiorizou. E, portanto, o seu quadro clínico agravou. Então, quando a gente tem uma gripe e um resfriado e a pessoa começa a ter diarreia, este problema de saúde já é uma síndrome de interior. Combinado? Só dá um joia aqui, que eu tô falando tão efusivamente e vocês estão me assistindo. E eu não tenho certeza se ficou claríssimo isso que eu acabei de falar para vocês. E é muito importante que tenha ficado claro. E eu vou repetir mais uma vez, isso acontece quando a doença vem de fora para dentro, ou seja, da superfície para o interior. Esse movimento, ele existe mesmo na nossa saúde, no nosso corpo físico. Agora, não existe um movimento contrário. Uma gripe não vira resfriado, uma gastrite não vira resfriado, uma diarreia não vira resfriado, um mioma uterino não vira resfriado, uma colicistite não vira resfriado, uma pedra no rim não vira resfriado, entendeu? Combinado? Então é só uma metáfora. Olha, então, por isso que é importante vocês virem participar
dessa leitura aqui para você compreender o livro. Às vezes você comprou, tem coisa que você não entendeu direito. Tá aí a explicação, tá? Ai, que maravilha, muita gente deixando um joia aí. Agora, pessoal, na página 103, deixa eu mostrar para vocês. Tem uma tabelinha aqui. Essa tabela, ela é uma comparação entre as síndromes de interior e as síndromes de superfície, tá? E ela é muito importante. Eu vou tentar ler, porque a gente vai entender. Vamos entender. Quem não tem livro vai entender, porque a gente tá aqui na live para isso. É uma tabela onde eu vou comparar, tá? A gente vai comparar o outro significado de superfície interior. Vocês vão entender, vai ser incrível. Agora, se você não entendeu até agora você vai entender. Então, conceito relativo, olha só. Quando o termo da direita é comparado com o termo da esquerda e por isso é relativo, relativamente, em cada comparação, um é mais interno e o outro é mais superficial. Estou falando de uma tabela, estou lendo uma tabela que está na página 103, ok? Então, aí na tabela tem assim, superfície, interior. O que está aqui na superfície? Pele. O que está aqui no interior? Tendão e ossos. Então, a pele, ela é mais superficial do que os tendões e os ossos. Concordam? Tá? Superfície, meridianos. Interior, órgãos e vísceras. Quem está mais na superfície? Os meridianos. Os órgãos e vísceras estão mais no interior. Superfície, meridianos yang. Os meridianos yang são mais superficiais. Interior, na tabela, meridianos yin. Superfície, vísceras. Interior, órgãos. Vocês estão entendendo que, assim como tudo na medicina chinesa, isso aqui é muito, mas é muito abstrato. E se você não tem um bom professor que te explique, você jamais vai entender o que esses conceitos significam. Em um momento, eu falei o seguinte: meridiano é superfície, órgãos e vísceras é interior. Em outro momento, eu disse que vísceras é superfície e órgãos é interior. Vocês estão entendendo que tudo isso é muito relativo, assim como a teoria do yin e do yang. Para você entender um conceito, você precisa comparar com o outro. Existe uma dualidade, tá? Isso aqui é uma tabela é um exemplo. Qualquer outra coisa que eu for comparar, aquilo que tiver mais para fora vai ser considerado superfície, aquilo que tiver mais para dentro vai ser considerado interior. Conceito concreto, agora sim, conceito concreto, que tem a ver com a gripe e o resfriado. Então, que é isso que eu tô afirmando aqui faz uns 10 minutos. Eu vou rezar para, de fato, todo mundo que levantou a mão ter de fato entendido. Conceito concreto, superfície, o que significa? Vamos ler? Pele e tecidos adjacentes, meridianos, ok? Pele e tecidos adjacentes. Interior, órgãos, vísceras, medulas e vasos sanguíneos. Interior, órgão, víscera, medula e vasos sanguíneos. Então, vocês estão entendendo que quando a gente fica com gripe, um fator perverso invade o nosso organismo pelo nariz, pela boca, pelas articulações, por alguns acupontos específicos e provocam sintomas de gripe, que são esses que a gente comentou: dor de cabeça, febre, coriza, olhos vermelhos, dor de garganta, aversão ao frio, tem sudorese ou não. Vocês entendem que estes sintomas, eles estão aqui, ó, eles estão no olho, eles estão no nariz, eles estão na garganta, eles estão na pele, eles estão na superfície do corpo. A partir do momento que vira uma diarreia, por exemplo, isso já não está mais na superfície, porque uma diarreia tem a ver com um órgão e víscera. Órgão, víscera, sangue, medula
são síndromes de interior. E este é o conceito concreto. Combinado? Joia, esse foi o auge dessa live. Se você tá aqui, você com certeza vai aprimorar o seu conhecimento. Se você é aluno de pós-graduação, você vai chegar pro seu professor, se ele não te explicar direitinho isso daqui, você vai dar uma aula para ele no cantinho, não ali no meio de todos os alunos, porque professor a gente tem que respeitar, independente da qualidade dele, né, de aula dele e tudo mais. Mas aí chegando, você puxa ele lá no cantinho e fala assim: professor, eu aprendi com uma mestre, uma professora que morou na China 10 anos e ela aprendeu na graduação, ela aprendeu como que está escrito nos livros em chinês, que superfície é isso, interior é isso. Cola nela, cola aqui em mim, acredita no que eu tô falando, porque é assim que se ensina essa teoria. Se ele for humilde o suficiente, ele vai topar, ele vai falar: nossa, obrigado, eu faria isso, obrigado pela dica, e eu ia seguir essa pessoa, tá bom? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Karina, uma doença de pele é considerada uma síndrome de interior, apesar de se localizar na superfície do corpo? Não, uma doença de pele pode ser uma síndrome de superfície também, Ale. Está localizada na pele. Então, é que eu não trouxe esse exemplo, mas as doenças de pele, alergias dérmicas, podem ser consideradas síndromes de superfície. Se o paciente tiver só aquela coceira, só aquela urticária e o pulso superficial, com certeza é uma síndrome de superfície. Mas se além da coceira ela apresentar, por exemplo, diarreia, outros problemas que às vezes a alergia traz, aí já vai ser uma síndrome de interior. Então vitiligo, psoríase é síndrome de superfície? Olha, vou repetir. O vitiligo, apesar de estar na pele, será que a pessoa que tem vitiligo, ela não tem, é uma doença autoimune, né? Como é que é a saúde dessa pessoa como um todo? E tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Pode ter uma causa mais interna e manifestando na superfície. Por isso que você tem que analisar o todo. O pulso na pessoa que tem vitiligo é superficial? Ela não tem mais nenhum outro sintoma, a não ser aquelas manchas de pele? Como é que será que é a energia do rim dessa pessoa? Entendeu? Na tabela ainda está escrito o seguinte: diagnosticar se a atenção, na tabela está escrito assim, atenção. Diagnosticar se a patologia está localizada na superfície do corpo ou no interior do corpo não é uma tarefa simples e só será realizada através do local da patologia. Deve-se sempre levar em consideração também as demais manifestações clínicas, que foi o que eu acabei de te falar. A gente tem que sempre levar em consideração todas as manifestações clínicas. O conceito de interior e superfície é um conceito muito abstrato na medicina chinesa, entendeu? Então, de uma forma geral, a síndrome de superfície e a síndrome de interior, ela se refere a local da patologia, local da doença, tá bom? Aí, ó, diagnóstico através do padrão superfície interior é significativo, aí tem a ver com o que a gente comentou. É significativo quando estamos analisando gripes e resfriados. Nesta situação, podemos determinar se a doença é grave ou não e determinar a transformação do quadro clínico. Aqui, gente, eu não vou explicar novamente, eu expliquei no início da aula, tá bom? Vamos dar continuidade, a live ainda tá cedo e eu vou continuar. Agora, o que acontece? Até aqui, a gente falou de forma geral sobre as síndromes de interior e as síndromes de superfície. Agora, a gente vai analisar uma a uma. Então, vamos começar falando sobre a síndrome de superfície. Conceitos. Deixa eu fazer uma anotaçãozinha aqui, para eu averiguar depois.
Olha só, gente. Síndrome de superfície. Vocês estão comigo? Dá pra deixar um joinha aí pra mim, pra gente ver se vocês estão comigo aí, se estão só deixando a live correr. E outra, é hora de perguntar, tá? Pode mandar a sua pergunta, que eu tô disposta a te ajudar a responder e a tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Síndrome de superfície, Piao, Jan. Piao é superfície e Jan significa síndrome. Conceito: fatores patogênicos externos, como as 6 energias perversas em micro-organismos, entram no organismo pela boca, pele e nariz. Neste momento, o Ti correto vai combater o agente externo localizado na superfície do corpo ou na parte mais externa do corpo, pele e tecidos adjacentes, surgindo manifestações clínicas e sintomas característicos de uma síndrome de superfície. Estes sintomas são semelhantes aos sintomas da fase inicial de gripes e resfriados. Então, resumindo, a síndrome de superfície se resume a isso, gripe e resfriado. Aí, com relação à pergunta que a Ale fez sobre doenças de pele. Gente, quando a pessoa tem alergia, doenças dérmicas, pode ser medicamentosa, né? Uma alergia a um shampoo, a um creme, a um condicionador, a um produto de limpeza. Ou seja, você acha que uma pessoa que tem alergia, a saúde dela é boa? Teoricamente, não é pra gente ter alergia a nada. Pela medicina chinesa. Então, se a pessoa ela é uma pessoa que tem alergia, você acha que por mais que esse problema se manifeste só na pele, ele vai ser só isso? Como é? Fica a pergunta, tá? Como que é a energia do rim dessa pessoa? Considerando que os problemas alérgicos são problemas de fundo genético, congênito. Ah, mas tem uma alergia que é de causa secundária, porque eu entrei muito em contato com uma determinada substância química num trabalho que eu fazia, e aí eu desenvolvi alergia. Ok, então você tinha a predisposição para desenvolver essa alergia. Então, de qualquer forma, a gente tem que analisar pela medicina chinesa como é que estão os outros órgãos e vísceras. Quando a pessoa ela tem gripe e resfriado, ela tem só isso. Como eu falei, se ela já está começando com diarreia, ou com intestino preso, ou com outros problemas, e pode vir tudo junto. Não significa que primeiro vem a coriza, a dor de cabeça e o olho irritado, e depois vem a diarreia. Pode bater tudo de uma vez. E isso significa que ela tem uma síndrome mista de superfície e interior, assim como os problemas alérgicos de pele. Então, ele está manifestando na pele, você pode detectar como é que está o pulso, viu, Ale? Então, para você saber, esse problema de pele aqui é superfície ou interior? Se o pulso for superficial, você pode pensar o que? Ela, pelo menos nessa fase aqui da doença, ela está manifestando superficialmente. Que é quando ataca a coceira, ataca a queimação na pele. Mas tem uma fase de remissão. E nessa fase de remissão, você precisa continuar tratando seu paciente. E nessa fase de remissão destes problemas dérmicos, você vai tratar a causa do problema. Pode ser, então, uma síndrome mista de interior e superfície. Alergia pode ser algum trauma por... Sim, alergia pode ser trauma. Não sei se trauma, né? Mas pode ser, por exemplo, por um contato excessivo com uma determinada substância tóxica. Se você considerar isso um trauma, então pode ser. Tipo, de uma única vez, num processo, num acidente, num incidente, de repente todo o seu corpo, ou você ingeriu excessivamente uma substância, ou você entrou em contato físico com uma determinada substância, e aquilo pode desencadear um problema alérgico. Trauma psicológico? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora, vamos lá. Por mais que a causa seja um trauma psicológico, se ela já desenvolveu aquela alergia, gente,
Por mais que o fundo seja psicológico, a alergia tá lá. Então, a gente vai ter que tratar o sistema imune, além de tratar a causa emocional, concordam? Muita gente faz tratamento psicológico com terapeutas, né? Os terapeutas, faz terapia, né? A pessoa fala. E, de repente, sara uma alergia, não é verdade? Então, solucionando aquele trauma psicológico, o sistema imune, o organismo dela se reestruturou e conseguiu, pelo menos até por tempo indeterminado, ficar livre daquele tipo de alergia. Mas isso significa o quê? Que essa pessoa, ela tem a predisposição. Então, num outro momento, um outro trauma psicológico pode fazer com que a pessoa volte a desenvolver aquela alergia. Então, você acha que o problema foi, de fato, o trauma psicológico? Ou será que já não estava no organismo dela? Por exemplo, um trauma psicológico pode causar alergia numa determinada pessoa e pode desencadear diarreia ou pode desencadear um outro tipo de somatização em outra pessoa. O que desencadeia, dependendo do biotipo de cada pessoa, vai desencadear um tipo de somatização diferente. Então, aquela predisposição já estava no organismo daquela pessoa. Manifestações clínicas. Manifestações clínicas, olha. Aversão ao frio ou aversão ao vento frio ou aversão ao vento frio e febre, aqui somou a febre, hein? Dor de cabeça, dores no corpo, espirros, corrimento nasal, obstrução nasal. Corrimento ou obstrução pode aparecer um ou outro, nós não temos como prever. Pode aparecer um ou outro, dependendo da constituição de cada pessoa. Dor de garganta, às vezes tosse, dificuldade respiratória, língua vermelha, pálida, pouca saburra e pulso superficial. Pulso superficial. Entenderam? Gente, então, a grande questão é assim: o que significa uma síndrome de superfície? Isso que eu acabei de ler para você. Sintomas de gripe e resfriado. Aí aqui, ó, na página 105, olha que bacaninha, ó. Quem quer adquirir o livro, o link tá no meu perfil aqui no Instagram, tá? Ó, a gente tem uma tabelinha bem bacana que fala, então, dos sintomas de uma síndrome de superfície. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler esse esqueminha aqui para vocês. Fator patogênico, entra pela pele, boca, nariz. Fica na superfície do corpo. Aí tem uma setinha para baixo. O agente perverso não entrou na superfície do corpo ainda. Se acontecer isso, língua vermelha pálida, saburra branca, pulso superficial. O que eu quero dizer com isso? Olha, muita gente tem o livro, mas não entende essa tabela. Gente, se eu tenho um T perverso, ele entrou pela boca, pelo nariz, pelos olhos, pelos orifícios do corpo. Eu não manifestei sintoma ainda, mas o meu pulso está superficial. Então, gente, apesar de não ter sintoma, se você pegar seu pulso e ele estiver superficial, corre tomar um antigripal, porque amanhã você vai estar com gripe. Isso é um médico de nível elevado, ele trata a doença antes da pessoa ficar doente. Então, pô, meu pulso tá superficial, amanhã eu vou gripar. Isso é tiro e queda, tá? Então, faça isso. Por isso que é bom pegar seu pulso todos os dias. Então, aqui já é uma pessoa que já tem o tipo patogênico, mas não manifestou sintoma ainda. Aí, vamos lá, síndrome de superfície. Aí aqui a gente vai ter, nessa tabelinha, a gente está explicando. A gente está fazendo o quê? Nessa tabela, análise de raciocínio clínico. Se você colar... Não, Nico, não, vem cá.
Meu cachorro quer ir lá. Nico, ai, vai começar latimento. Se você quer aprender raciocínio clínico da medicina chinesa, então cola aqui. O que acontece? É o fator patogênico. O que ele vai fazer lá na pele? Ele vai obstruir o Qi perverso. Quando ocorre a estagnação do Qi perverso, surge o quê? Febre. Porque o Qi... estagnação do Qi protetor. Volta aí, rebobina a fita. Qi protetor. Quem tiver só uns 17 anos não sabe nem o que é rebobinar a fita, né? Não é da época do videocassete, não, né? Obstrução do Qi protetor. Quando existe uma obstrução ou uma estagnação do Qi protetor, surge febre. Porque o Qi protetor, por si só, ele é calor. Se você tem o calor circulando ali, normalmente, tá de boa. Mas se esse calor estagnar, você vai ficar quente demais. Pele perde aquecimento. Então, ou você vai ficar quente numa determinada parte do corpo, às vezes a parte de cima, algumas partes do corpo, e aí você vai ter febre, e outras partes do corpo vão perder o aquecimento. Sei lá, pés, mãos, da cintura para baixo, e aí você vai ter aversão ao frio. Isso é raciocínio clínico. Pulmão perde função de dispersar o Qi. O pulmão perde a função de dispersar o Qi. O pulmão, gente, ele tem a função de levar o Qi para baixo. Se esse Qi perverso, ele entrou pela boca, pelo nariz, o pulmão, travou. Não vai mais circular a energia. Porque ele não vai levar o Qi perverso para baixo, não é isso? Porque se o pulmão entrou um micro-organismo, em medicina chinesa não falava de micro-organismo, hein? Entrou um micro-organismo, um vírus ou uma bactéria, no nosso organismo. O pulmão vai fazer o quê? Vai levar para cima, vai levar para baixo, não é verdade? Principalmente para baixo. Ele vai parar se entrou um micro-organismo. E aí ocorre o quê? Se o pulmão parou de trabalhar, porque esse micro-organismo está infectando o pulmão, que é uma palavra que não existe na medicina chinesa, então vai começar a ir para fora, para cima. E aí ocorre a retroversão do Qi do pulmão. E aí surge o quê? Tosse, dificuldade respiratória. Então a gente já está com febre, a gente já tem aversão ao frio, a gente já entendeu de onde vem a tosse. O Qi perverso, que é o Xie Qi, obstrui os meridianos. E aí vão acontecer duas coisas. Obstrução dos orifícios do pulmão. Qi e sangue não fluem. Eles obstruem principalmente qual meridiano? Começa pelo meridiano do pulmão. E aí ocorre a obstrução dos orifícios do pulmão. Com isso pode ocorrer obstrução nasal ou corrimento nasal. Karine, mas está obstruído, como é que tem corrimento nasal? Gente, depende de onde obstrui. Porque se obstruir no início, não vai sair mais, fica com o nariz entupido. Não é verdade? Não, se obstruir no final do trato respiratório, não vai sair, não vai conseguir respirar, fica obstruído. Se obstruir um pouquinho mais para baixo, aquela parte daquela coriza, daquele muco que estava depois da obstrução, vai começar a sair. Então, gente, não fica confundindo as coisas. Então o pulmão perde, os meridianos perdem a sua fluidez por causa desse Qi perverso, porque o pulmão parou de levar para baixo o Qi. Então deveria ter obstrução nasal. Não concordo, sou cabeça dura, não concordo, acho que não tem nada a ver esse corrimento nasal. Então você está errado, não fica confundindo as coisas, criando empecilho para você compreender. A medicina chinesa ela é simples. Meridiano do pulmão obstruído. Pode tanto ter obstrução nasal como corrimento nasal. Se obstruir embaixo, começa a escorrer em cima. Mais ou menos assim. Se obstruir em cima, não sai nada. Só fica lá preso lá dentro, tá? E aí, Qi e sangue não fluem. Surge o quê? Dores de cabeça e dores no corpo. Tem algum sintoma de gripe que a gente não compreendeu aqui ainda? Me conta.
Aí, ó, a gente está analisando esse Ti perverso que está na superfície do corpo. Ti correto combate o Ti perverso, obrigando o pulso a se superficializar. Obrigando o pulso a se superficializar. E aí surge o quê? O pulso superficial. Por quê? O que está acontecendo? Por que o pulso se superficializa? Porque o Ti correto está combatendo o Ti perverso na superfície do corpo. Por Ti correto, você pode entender Ti protetor, viu, gente? O Ti protetor e o Ti correto, eles são quase sinônimos. E aí o pulso vai para a superfície, porque o problema do seu organismo tá lá na superfície do corpo. E com isso a gente explicou essa tabelinha toda, que até fiz uma anotaçãozinha. Gente, olha só que bacana, a gente explicou toda essa tabela aqui, ó, página 105, tá? Continuando, tipos de síndrome. Como existem diferentes fatores patogênicos, podemos encontrar principalmente 3 tipos diferentes de síndromes de superfície. Síndrome de superfície por frio, síndrome de superfície por calor e síndrome de superfície por vento. Então, gente, quando a gente está falando sobre síndrome de superfície, a gente está falando, na medicina chinesa, a gente não fala de vírus, bactéria, nada dessas coisas, tá? Espero que tenha ficado claro. Mas a gente, hoje em dia, sabe que é isso. Mas, às vezes, é só um resfriado mesmo, é só o ar condicionado muito gelado. Às vezes, é só o calor de verão muito quente também. Então, às vezes, é sim o frio e o calor. Por outras vezes, pode ser um vírus ou uma bactéria, mas não importa, porque você vai tratar do mesmo jeito. Na medicina chinesa, o que importa são os sintomas, tá? Então, memorizem isso. Síndrome de superfície, normalmente, você tem 3 tipos básicos. Ela é ou uma síndrome de superfície por calor, ou é uma síndrome de superfície por vento, ou é uma síndrome de superfície por frio. E, mais um detalhe, normalmente o vento leva o calor ou o frio. Então, você pode ter uma síndrome de superfície por vento quente, uma síndrome de superfície por vento frio. E, às vezes, pode ter até uma síndrome de superfície por vento e umidade. A umidade, se ela vier junto com o vento e bloquear o pulmão, pode aparecer na superfície também, mas ela é muito mais rara de aparecer. E como este livro aqui, ele prega muito simplificar o conhecimento, a gente primeiro explica separado, para depois juntar. Então, neste momento aqui do livro, a gente vai aprender uma a uma. Invasão por vento, invasão por calor, invasão por frio. A gente aprende uma a uma. E para encerrar a live de hoje, a gente vai falar sobre essas 3 síndromes e a síndrome de frio vai ficar para a semana que vem, hein? Vamos lá? Síndrome de superfície por frio. Piao Han Zheng. Piao Han Zheng. Frio, vento frio, tá vendo? Ó, veio o vento. Só que por que ela chama síndrome de superfície por frio? Porque por mais que o frio tenha vindo com o vento, o que manifesta principalmente aqui não é o vento, e sim o frio. Vento frio obstrui a superfície. O organismo é invadido principalmente por frio. Manifestações: aversão ao frio grave. Você, como terapeuta, tudo que eu falo, gente, você tem que pescar. Isso aqui é uma diquinha top para quem gosta de analisar e de tirar um diagnóstico correto da medicina chinesa. Gente, aversão ao frio é o principal sintoma de uma síndrome de superfície por frio. A pessoa tem aversão ao frio. Tá, beleza. Tem febre também, tem coriza, tem olho vermelho. Mas o que é mais grave? É a febre ou é a aversão ao frio?
é sempre o diagnóstico diferencial. Você tem que dominar isso daqui. Então, cola aqui. Febre baixa, tá vendo? Aversão ao frio, febre baixa. Dores pelo corpo, saburra branca e úmida, pulso superficial e tenso. Será que eu preciso falar mais alguma coisa para você entender o que é? E da próxima vez que você diagnosticar um paciente seu na sua clínica de acupuntura com síndrome de superfície de vento frio, me marca aqui no Instagram, põe lá, @Karine, eu consegui diagnosticar, porque a pessoa estava com pulso superficial e muita aversão ao frio, apesar de febre. E eu tinha certeza de que aquela síndrome era síndrome de superfície por frio. Síndrome de superfície por invasão de vento. Olha só. Xie Fan Tou Biao Zheng. Xie Fan, este vento é um vento perverso. Por isso que aqui a gente fala Xie Fan Tou Biao Zheng. Invasão de vento como principal fator patogênico. Manifestações: aversão ao vento, febre baixa, pulso superficial e suave. E aí, gente? Febre baixa, beleza. O que tá mais grave nessa pessoa? Ela não pode ficar em contato com o vento. Fecha essa janela, pelo amor de Deus. Tô com aversão ao vento, não gosto de vento, não quero vento, fecha tudo que é janela, porque não tá me fazendo bem. Esta é uma pessoa que, se o pulso dela estiver superficial e ela tiver com uma febrinha baixa, lembre-se que tem que ter uma febre baixa aqui, né, gente? Tá com gripe? Tá. A febre, se ela nem tomar nada, capaz até que vai passar sozinha, porque não é uma super febrão, tá? Mas o que é mais grave nesse paciente é a aversão ao vento. E aí você já detectou. O que você tem que fazer nessa pessoa é dissipar o vento perverso, tá? E agora a gente vai para a nossa última síndrome de hoje, que é uma síndrome de superfície por calor. Vamos ver? Piao Re Zheng. Vento quente obstrui a superfície. O organismo é invadido principalmente por vento quente. Lembrando, gente, que aqui é isso que eu falei, né? O calor e o frio, normalmente, eles são trazidos junto com o vento. O fato aqui é que este vento, ele é quente. Mas o que mais está incomodando nem é o vento em si, mas sim o calor. Que tem? Por que você sabe que é o calor que está incomodando? Olha, a pessoa tem febre alta. Tem aversão ao vento aqui? Não falou nada de aversão ao vento. Ela tem febre alta. Aversão ao frio leve. Aversão ao frio leve. Boca seca, dor de garganta, língua com a ponta vermelha, saburra branca e seca, pulso superficial e rápido. Ficou claro, gente? Então, ó, aversão ao frio leve, febre alta, língua com a ponta vermelha, tem saburra, tem pulso superficial e rápido. Será que eu preciso levar em consideração esse vento? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente trata uma síndrome de superfície, a gente vai sempre sedar o vento, tá? Por mais que essa pessoa aqui, por exemplo, nessa terceira síndrome que a gente comentou, de síndrome de superfície por calor, não tenha sintoma de aversão ao vento, a gente vai sedar o vento. Porque se você é um acupunturista que aperfeiçoou o seu conhecimento, você já entendeu que este calor na superfície, ele veio acompanhado de vento. Fica subentendido. É porque é tão óbvio, né? Porque para entrar pelo nariz, pela boca, o vento tem que soprar. Vem o vento, entrou. Porque o calor e o frio, ele não entra sozinho. Ele tem que ser soprado para dentro de você. E quem sopra para dentro de você, se não o vento, tá? Então, o chinês, ele tem uma característica muito, muito engraçada, que é eles não... É por isso que eles usam máscara. Eles usam máscara independente de pandemia. Eles estão com máscara o tempo todo. Quando é inverno na China, porque tem vento, né? Na China venta muito. Então, aquele frio, ele pode trazer
Quando venta, eles põem máscara, ou eles passam um cachecol por aqui, põem óculos, para não deixar aquele vento trazer nem o calor e nem o frio para dentro do seu organismo. Gente, é isso aí a live de hoje. Até que ficou uma galerinha boa na live. Me diz aí, o que vocês acharam? É isso que eu tinha para falar. Aí a semana que vem, a gente vai dar continuidade. A gente vai começar com a síndrome de frio, de interior, síndrome de interior. Aí tem mais tabela. Aí tem a síndrome metade superfície, metade interior. Esse capítulo aqui também tá muito top, hein? Semana que vem tem mais uma tabelinha, olha só. E aí nisso a gente vai dando umas corrigidinhas aqui também, tá? Espero que tenham gostado da aula. Pela quantidade de pessoas que ficou aí na live, eu acho que foi muito boa. Lembrando que essa live ela vai lá pro YouTube e você pode procurar lá e seguir todo o trajeto da live até aqui. A vantagem é que você pode assistir no acelerado, pular partes, essa parte que eu enrolo, que eu passo um monte de aviso, você pode pular tudo, pode ir direto pro conteúdo, tá? Quem gostou e quiser adquirir o livro, você pode ir no meu perfil do Instagram, tem um link, clica lá, acesse esse link e compre o livro. É um livro muito bom, eu acho, porque ele foi baseado nos meus livros durante a graduação, tá bom, gente? Que bom que vocês gostaram. No mais, gente, 1 hora de live, hein? Nossa, live eu não queria tomar tanto seu tempo assim. Prometo que eu vou fazer lives mais rápidas. Não porque eu não queira, não, mas porque, você já fica comigo terça-feira, né? Terça-feira, 19h30, tem live. E eu quero todos vocês na live comigo terça-feira, tá? A gente fala de doenças, fala um monte de coisa profunda da medicina chinesa, autêntica. Quinta também tem live. Então, aqui, a de quinta teria que ser um pouquinho mais rápido. Um grande beijo pra vocês. Susan Lee, CCNI, Wan-an. Boa noite a todos. É assim que se fala em mandarim, Wan-an, tá? Então, uma boa noite. Uma noite de paz pra vocês. Vejo vocês terça-feira. 再见。